Bom, nós vamos nesse momento resolver o exemplo, né, sobre o módulo esboço de gráficos. O exemplo é da letra C, y é igual a mais raiz quadrada de x mais 9, e o exemplo D, f de x é igual a menos raiz quadrada de x mais 9. Então, a única diferença que existe entre a letra C e a letra D é que a C tem o sinal positivo na frente da raiz e a D tem o sinal negativo na frente da raiz, né? Então, vamos lá, vamos fazer o esboço desse gráfico. Nós vamos usar papel quadriculado para ficar mais tranquilo, né? Então, na letra C, a gente sabe que y é igual a mais raiz quadrada de x mais 9, né? Então, vamos pensar da seguinte forma, né? Vamos encontrar os pontos onde nós temos esse gráfico cortando o eixo x e o eixo y, né? Então, nós temos o eixo das abscissas, representadas pelos valores de x, e o eixo das ordenadas, representado pelos valores de y ou f de x, né? Então, a gente vai tentar encontrar o valor de y quando x é igual a zero e o valor de x quando y é igual a zero. Esse ponto é quando o gráfico corta o eixo y, e o segundo ponto é quando ele corta o eixo x, né? Então, se eu trocar o x por zero, a nossa expressão fica y é igual a mais raiz quadrada de x mais 9. Se o x é igual a zero, fica y é igual a mais raiz quadrada de 0 mais 9, logo y é igual a mais raiz quadrada de 9, e y é igual a 3. Então, nós achamos o ponto, né? Quando x é igual a 0, y é igual a 3. Agora, vamos fazer o contrário, né? Nós vamos substituir na equação y é igual a mais raiz quadrada de x mais 9. Agora, nós vamos trocar o y por zero. Então, fica 0 é igual a mais raiz quadrada de x mais 9. Para eliminar a raiz, nós vamos elevar ao quadrado os dois lados da nossa equação. Então, aqui nós vamos ter x mais 9 ao quadrado, né? 0 ao quadrado, 0. Raiz quadrada de um termo elevado ao quadrado dá o próprio termo x mais 9. O 9 está somando passo, subtraindo x é igual a menos 9. Nesse ponto, é interessante a gente observar, e eu deixei até esse espaço aqui para a gente fazer essa observação, que como a nossa função era uma função que envolve uma raiz de índice par, a gente na realidade teria que ver o domínio dessa função. Por quê? Porque eu preciso saber se esses dois valores de x são valores em que tornam essa função possível. Como nós temos uma raiz de índice par, então a gente sabe que x mais 9 deve ser maior ou igual a zero, ou seja, x deve ser maior ou igual a menos 9. Olha que interessante, né? Então, eu não posso colocar valores de abscissas que não sejam maiores ou iguais a menos 9. Já coloquei 0 e menos 9. Vamos pensar em outros valores, né? Mas vamos pensar valores em que eu tenha a raiz exata do número que está dentro, né? Do radicando. Se eu colocar que o x, por exemplo, é igual a menos 8, então a gente vai ter raiz de menos 8 mais 9, vou fazer aqui num cantinho, y é igual a mais raiz quadrada de menos 8 mais 9, mais 9, nós vamos ter que y é igual a mais raiz quadrada de 1, ou seja, y é igual a 1. Então, quando x é igual a menos 8, o y aqui é igual a 1, né? E a gente pode pensar em outros valores de x de tal forma que a raiz seja um número inteiro, né? Então, eu poderia pensar, por exemplo, se eu tenho raiz de 4, se eu quero raiz de 4, que eu sei que é 2, o x seria igual a menos 5, né? Então, se x é igual a menos 5, eu vou ter que menos 5 mais 9 dá 4, e raiz quadrada de 4 é igual a 2, né? Um outro ponto que eu poderia pensar é um valor de x que tornasse o meu y positivo, né? Então, a gente sabe que raiz quadrada de 16 é 4, né? Então, se x eu trocar por 7, 7 mais 9 é igual a 16, ou seja, y é igual a raiz de 16 e y é igual a mais 4. Então, se x é igual a 7, y deu igual a 4. Tudo bem? E com isso a gente consegue vários pontos para fazer o esboço desse gráfico, né? Nós temos o menor valor de x, menos 9, e o maior 7.
Então, a gente vai ter um gráfico bastante espaçado aqui, né? A gente vai, então, no eixo X, que é o eixo das abscissas, né? E aqui nós temos o eixo, que é o eixo das ordenadas, né? Que tem o valor de y ou f de x. Vou prolongar ele um pouquinho mais para a esquerda, para que a gente possa pegar todos os valores de y, né? Então, eu vou ter aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, que é um dos pontos do nosso eixo, né? Menos 6, menos 7, menos 8, e aqui nós temos menos 9, né? À direita, nós vamos ter o ponto, que é o ponto, na origem nós temos 0, né? 7, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui nós temos o valor mais 7. No eixo vertical, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, 0, nós temos 1, 2, 3, 4. E vamos ligar. Quando x igual a 0, o y é igual a 3. Então, eu não vou marcar nada no eixo das abscissas, porque ela é 0, e no eixo das ordenadas eu vou marcar o ponto 3. Ou seja, a reta corta o eixo das ordenadas exatamente quando y é igual a 3. Quando x é igual a menos 9, y é igual a 0, ou seja, eu não marco nada em y e todo o valor vai em x, que é menos 9. Quando x é igual a menos 8, y é igual a 1. Então, eu tenho aqui que ligar o par ordenado menos 8, 1, né? Quando x é igual a menos 5, y é igual a 2. Então, eu tenho que ligar o par ordenado menos 5, 2, né? E finalizando, o par ordenado 7, 4, né? Então, eu vou pegar y igual a 4 com x igual a 7, né? Eu poderia pensar que esses pontos formam uma reta, né? Mas olha, se eu ligasse esses dois últimos pontos, os outros não passariam pela reta, né? Se eu ligasse os dois primeiros pontos, por exemplo, olha como os outros ficam para fora dessa reta, né? Então, isso aqui não é uma reta, ele apresenta uma curva, né? Eu vou ligar aqui, olha, então eu venho, desço, né? Ó, tô passando aqui pelo ponto 3, né? Olha, eu vou bem devagarzinho aqui para que isso aqui fique bom, né? Então, vou ligar aqui, né? Então, liguei, olha, vim, subiu aqui, passou pelo ponto 3. Do ponto 3 ele sobe e vai até y igual a 4. Então, esse aqui é o gráfico da nossa função y é igual a mais raiz quadrada de x mais 9, né? Essa foi a letra C. E a letra D, né? Então, eu vou ter que y é igual a menos... eu vou fazer um pouquinho mais para baixo, né? Para a gente aproveitar o gráfico de cima, né? Y é igual a menos raiz quadrada de x mais 9. Então, quando nós formos construir os pares ordenados novamente de x e y, né? O que nós podemos fazer nesse momento? Nós podemos aproveitar os mesmos valores que nós tínhamos antes, só vou colocá-los em ordem crescente. Então, eu vou colocar x igual a menos 9, x igual a menos 8, x igual a menos 5, x igual a 0 e x igual a 7, né? Interessante que se a gente substituir no interior da raiz o valor de x por menos 9, menos 8, menos 7, então, ao substituir todos os valores que nós tínhamos de x dentro da raiz, o valor da raiz vai ser o mesmo. O que muda é o sinal da nossa função. Então, para cada x, na nova função, eu vou ter y negativo. Então, olha que interessante, né? Quando x era menos 9, y é 0. E 0, não existe mais 0 e menos 0, né? Então, a nossa função vai ser igual a 0. Quando x lá era menos 8, o y era 1. Então, agora, quando x é menos 8, o nosso y agora vai ser igual a menos 1. Quando ele era menos 5, o y era igual a 2. Quando x igual a menos 5, o y igual a menos 2. Quando x igual a 0, o y era 3, então agora y0 vai ser igual a menos 3, e quando era 7, ele era igual a mais 4. Agora eu vou ter menos 4, né? O que acontece? Eu vou ter agora a nossa função, já que na parte de cima nós temos o resultado da letra C, vamos desenhar a mesma função agora, eu vou desenhar num outro gráfico, né? Vocês vão perceber que é o gráfico simétrico daquilo em relação ao eixo x.
Então, eu vou ter aqui o eixo X, né? Aqui nós vamos ter o eixo, que é o eixo vertical, o eixo Y, né? E que valores que nós vamos ter agora de X? Os mesmos, né? Que nós tínhamos no outro gráfico. Então, vamos ampliar um pouquinho aqui para o lado esquerdo. Então, nós vamos ter 0 na origem, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, e aqui nós vamos ter o menos 9, né? À direita, nós vamos ter o valor igual a 7. Desculpa, para ficar mais claro, deixa eu colocar bem na sequência, quando 7 é igual a menos 4. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, todos os pontos, né? E Y nós vamos ter 0, nós vamos ter menos 1, nós vamos ter menos 2, nós vamos ter menos 3 e nós vamos ter menos 4. E nós vamos ligar os pares ordenados, quando x igual a menos 9, y igual a 0. Então, o ponto vai exatamente em x igual a menos 9. Quando x igual a menos 8, y igual a menos 1. Então, menos 8, nós vamos ligar em menos 1. E aqui está o nosso par ordenado. Quando x igual a menos 5, y igual a menos 2. Então, aqui eu vou ter menos 5 ligado com y, que é menos 2. Depois, nós vamos ter x igual a 0 com y igual a menos 3. Então, na reta do y, nós vamos ter o menos 3. Olha que interessante, né? E quando x igual a 7, y igual a menos 4. Então, y menos 4 está ligado com o ponto x igual a 7. E nós vamos ter uma curva muito parecida com a curva do gráfico do item C. O problema é que agora ela está abaixo do eixo positivo, né? Então, novamente, eu vou virar um pouquinho aqui a folhinha para que eu consiga ligar e fazer a curva, né? Ó, então, estou ligando o primeiro ponto, o segundo ponto, né? Estou ligando aqui, olha, o terceiro ponto. Então, isso aqui estou fazendo uma curva, né? Ó, e estou ligando aqui ao quarto ponto. Pronto. Lá está a nossa curva sendo desenhada aqui bonitinha, tá bom? Então, os gráficos são gráficos simétricos em relação ao eixo X. Eles se repetem com o mesmo formato, só que para o lado dos valores negativos de X, tá bom? Espero que vocês tenham entendido.